essa música, pessoal. Boa tarde para vocês, tudo bem? Em pleno sábado, gravando vídeo para a turma, hein? Olha como que o professor é legal e gosta de falar de literatura. A literatura nos redime, né? Em meio a todo esse caos, toda essa pandemia, acho que vale a pena a gente fugir um pouco dessa realidade e falar de literatura. Sempre prazeroso demais. Esse trechinho que eu toquei para vocês aqui, meio, né? Enfim, no amadorismo, né? Essa é a verdade. O professor ele toca a gaita, mas ele não é tão assim, tem umas coisas que vocês não sabem. A gente tem dificuldade aí com o instrumento, é interessante. Mas vejam vocês, St. James Infirmary Blues. É um blues famoso lá dos Estados Unidos, enfim, acredito que lá do Mississippi. Olha que interessante. Então é sempre bom a gente pensar em música também, que música alivia bastante os nossos tormentos. E o conto machadiano que nós vamos analisar hoje com vocês, ele trata também da música. Ele trata da criação, ele trata de uma temática muito interessante que é a incapacidade da criação e, sobremaneira, a renitência da execução, o artista que executa e não o que cria. É a questão aí do conto Cantiga de Esponsais e que tem uma relação assim incrível com o século XIX, por algumas questões que a gente vai tratar aí com vocês ao longo da exposição. Então, vamos de Machado. Eu até coloquei uma camisa Machado de Assis para fazer as honras da casa, né? Vocês sabem que eu sou apaixonado pelo Machado. Eu tenho um amigo, o nome dele é Roberto, ele mora lá em Niterói, professor, um homem extremamente sábio e tem uma história incrível de vida, e é um ávido leitor. E o Machado, o Roberto, ele sempre falava comigo assim: eu leio Machado para poder também aprender a escrever. E é verdade. Eu acho que vocês têm que pensar nisso também, a leitura machadiana como uma possibilidade de se aprender o português. Olha que interessante, porque o Machado, ele é profundo, mas não é complexo de ler, não. Essa é a grande verdade, eu já disse isso para vocês. Então vamos introduzir aqui, né, o Cantiga de Esponsais. Foi um conto que saiu no História Sem Data, que foi publicado em 1884. 3 anos depois do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi uma reviravolta, digamos assim, na carreira do Machado enquanto escritor, enquanto criador. Então, vejam vocês, um dos tópicos aqui do nosso plano de ensino, que está lá no WebGIS, disponível para vocês darem uma olhada, tá lá. Depois que falta a gente terminar de conversar sobre a terceira geração da poesia, né, romântica. Poesia social, Condoreira, Castro Alves, a rasura do estabelecido socialmente, etc. Depois que a gente falar disso, a gente vai gastar uma aula falando disso. Depois nós adentraremos mais precisamente na obra machadiana com enfoque no realismo machadiano. Por que aspas? Porque Machado ele refutava esse realismo, ele não cedia as como que eu posso dizer isso?
ele era contrário, ele criticou essa de Queiroz, ele não se considerava realista, essa nova escola para ele não colava muito, apesar dele estar numa pulsação criativa e criadora que ia muito ao encontro do que os realistas estavam defendendo. Mas o Machado é Machado, o Machado é pós-utópico, segundo Haroldo de Campos, né? Então, enfim. Os manuais consideram Machado de Assis um escritor realista e etc. A gente pode questionar isso porque estamos num ambiente, né, universitário e tudo mais. Então a gente vai tratar disso um pouco também. Mas o conto, né, que nós estamos agora para fazer a análise, ele entra nessa questão da unidade 4, leitura crítica de trechos de algumas obras machadianas. Então, os contos machadianos são essenciais para a gente poder entender a obra dele também, num espectro mais amplo, né? A gente costuma valorizar muito o romancista, mas nos contos também a gente verificava muito dessa genialidade machadiana. É o que a gente vai verificar aqui no Cantiga de Esponsais hoje com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Ele começa, claro, evidentemente é uma das características machadianas que a gente observa em muitos contos. Ele começa exaltando as leitoras. Ele tinha aquela brincadeira das 17 leitoras, né? Então ele começa, né? Imagine a leitora que está em 1813, na Igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o que é uma missa cantada? Podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. Não lhe chamam a atenção para os padres e os sacristães, nem para o sermão, nem para os olhos das moças cariocas, que já eram bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as sanefas, as luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, que é excelente. Limito-me a mostrar-lhes uma cabeça branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra com alma e devoção. Então, reparem bem no que o Machado está fazendo. Ele está chamando a nossa atenção enquanto leitores, ele está na condição de narrador, ele está guiando o nosso olhar. O seu narrador, ele está dizendo o que devemos fazer. Olha que interessante. Existe uma questão muito bacana. Eu estou com um livro aqui, olha, Como Melhorar um Texto Literário. É da Lola Sabarich e Philippe Gintel. Um manual prático para dominar as técnicas básicas da narração. É da editora Gutenberg. Então tem uma parte aqui que é muito bacana, interessante, é para a gente poder fazer distinção entre o dizer e o mostrar na narração. Olha, o que eles falam, né? Quando um escritor diz, a ideia que quer transmitir aparece no texto de modo direto. Quando um escritor mostra, a ideia que quer transmitir é sugerida por ele no texto. Então, as pessoas que trabalham em oficinas literárias, etc., eles valorizam muito essas duas possibilidades durante a narração, né? E é muito... não vou dizer que é mais interessante, mas é
que eu posso dizer isso? Eu, particularmente como leitor, eu gosto muito quando o escritor, o narrador, ele está mostrando ao invés de dizer. Porque quando ele diz, é mais ou menos assim, o personagem exclamou, como estou triste hoje. Seus olhos estavam tristes. Ou seja, é muito fácil, é muito até... não vou dizer clichê, mas é uma coisa que fica muito traduzida na narração e não é um desafio. Agora, a grande questão é quando o escritor ele mostra isso pra gente. Ele não diz com todas as letras, ele faz com que percebamos, através do comportamento, por exemplo, do personagem, certos elementos de sua psique. Isso é incrível. Então, o Machado, aqui, na introdução do Cantiga de Esponsais, ele está dizendo, ele está guiando a nossa percepção, mas em dados momentos, ele também mostra. Ele também evidencia certos detalhes que são cruciais e que, se não pararmos para perceber, isso passa batido. Então, vamos voltar à leitura, porque a proposta aqui hoje é de recorrer ao texto. A gente está aqui com o texto na mão, o texto é que vai conversar com a gente. Então, tudo que a gente for falando aqui, nós vamos retirar do texto, tá, gente? Olha que bacana esse tipo de leitura. É incrível, porque o texto ele conversa com a gente o tempo todo. Então, vamos lá. Ele já limitou-se a nos mostrar uma cabeça branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra com alma e devoção. Então a gente pode pensar, existe uma dedicação ali, né? Uma alma e uma devoção. Mestre Romão, cabeça branca, um homem, né? Experimentado, um homem vivido, um mestre. Continuando, chama-se Romão Pires, terá 60 anos, não menos. Nasceu no Valongo ou por esses lados. É bom músico e bom homem. Todos os músicos gostam dele. Mestre Romão é um nome familiar. E dizer familiar e público era a mesma coisa em tal matéria e naquele tempo. Quem rege a missa é Mestre Romão. Equivalia a esta outra forma de anúncio anos depois. Entra em cena o ator João Caetano. Ou então, o ator Martinho cantará uma de suas melhores áreas. Era o tempero certo, o chamariz delicado e popular. Mestre Romão rege a festa. Quem não conhecia Mestre Romão com seu ar circunspecto, olhos no chão, riso triste e passo demorado? Tudo isso desaparecia à frente da orquestra. Então a vida derramava-lhe por todo o corpo e todos os gestos do mestre. O olhar acendia-se, o riso iluminava-se, era outro. Não que a missa fosse dele. Esta, por exemplo, que ele rege agora no Carmo, é de José Maurício. Mas ele rege-a com o mesmo amor que empregaria se a missa fosse sua. Pessoal, este segundo parágrafo é incrível. Ele diz tanta coisa. O Machado, ele diz e ele mostra. Ele revela, no meio de toda essa pujança, de toda essa
alegria do mestre em executar, em reger as missas, enfim, as músicas que caem em suas mãos. Vejam vocês, tem um detalhe aqui no parágrafo que diz muito. Nós estamos no meio de quase que de uma felicidade extremada. O homem é considerado, o homem é valorizado, as pessoas têm respeito por ele. A gente pode pensar, ele tem tudo que um músico quer ter. Aí o Machado vem e diz o seguinte: quem não conhecia Mestre Romão com seu com o seu ar circunspecto, olhos no chão, riso triste e passo demorado? Ué, que contraposição é essa? Por que Mestre Romão mantinha os olhos no chão? Por que o riso dele era triste e o seu passo demorado? Ele planta a sementinha na nossa cabeça. Ele joga essa informação no meio aqui do parágrafo, da sua narração, não é verdade? Podemos não perceber isso, mas isso está evidente aqui. O mestre Romão, ele tinha um problema. Ele tinha. Aí no final do parágrafo, existe existe uma finalização aqui incrível. Olha esse período aqui. Mas ele régia com o mesmo amor que empregaria se a missa fosse sua. Aí quando eu digo para vocês que a gente aprende a escrever com Machado, não é à toa. Vejam vocês, a minha namorada, ela também é professora da Unimontes, ela é doutoranda em linguística, Daniela. Ela é professora de espanhol. Então eu chamei a Dani ontem e falei assim: Dani, essa conjunção aqui, o se, vejam, se a missa fosse sua. Então, se a missa fosse sua, a gente tem uma oração subordinada, que a principal é: mas ele rege com o mesmo amor que empregaria, vírgula, se a missa fosse sua. Então, esse se a missa fosse sua é uma oração subordinada adverbial. Adverbial. Estamos aqui fazendo uma análise sintática, mas eu quero chegar, não é na questão da sintaxe, não. Eu quero chegar na questão semântica. O que está debaixo do dito? Quem me falou isso foi a Dani. Linguagem é semântica. E é verdade, gente. Linguagem é semântica. Vejam vocês que interessante. Então, se essa oração é adverbial, a gente tem que analisar qual oração adverbial ela é. Aí a gente tem três possibilidades, né? A causal, condicional, concessiva. Essas três possibilidades que se apresentam aqui para essa oração, se a missa fosse sua. O se, eu estava achando, desde o início, que era causal. Porque vejam vocês, ó. Se ela for uma oração subordinada adverbial causal, existe uma relação de causa e consequência entre essas orações, né? Como se mas ele régia com o mesmo amor que empregaria fosse uma consequência, se a missa fosse sua, fosse a causa. E a gente substituindo o se pela locução uma vez que, né? Vejam, mas ele régia com o mesmo amor que empregaria
uma vez que a missa fosse sua. Tá, é uma causa, então é adverbial causal. Não necessariamente. A gente pode pensar também que essa oração ela é condicional. Porque trata-se de uma condição pouco provável ou improvável. E, a gente, na verdade, o que a gente ainda tem aqui para colocar a pulga atrás da nossa orelha com relação a ela ser causal ou condicional? A gente tem o verbo no futuro do pretérito, empregaria. E a gente tem o outro verbo, que é o pretérito imperfeito